Meus queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite, meus amados. Boa noite, você que é o nosso irmão. Boa noite, você que é o nosso precioso convidado. Pessoas que estão conosco nessa noite. Nós queremos dizer da alegria de tê-los nessa noite, de cultuar a Deus juntamente com você. O que é que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer para os nossos amados e amados convidados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós estamos felizes, empolgados, animados. Estamos aqui nessa corrida, nessa maratona de 60 atividades, de 60 cultos que antecedem o aniversário da nossa igreja. Hoje estamos com o 21º culto, a 21ª atividade celebrativa, comemorativa, alusivas ao aniversário de 60 anos de Igreja Batista, que nos dias 3 e 4 de dezembro estaremos celebrando os nossos 60 anos na cidade de Apodi. Então, dando continuidade a essa festa, dando continuidade a essas festividades, nós queremos dizer da alegria de recebê-lo nessa noite, de você fazer parte também dessa história, de você estar conosco durante esses dias. Eu gostaria de pedir a sua atenção e também queria que você abrisse a sua Bíblia para o texto de Colossenses, capítulo de número 1, e nós leremos do verso 9 até o verso de número 14, é o texto que nós estaremos meditando nessa noite, Colossenses, capítulo 1, do verso 9 até o versículo de número 14, é o texto que nós estaremos meditando nesta noite. Acredito que estamos aí com a projeção para você acompanhar. Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso de número 14. Diz assim o texto: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, paciência e alegria. O verso 12: dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a remissão dos pecados. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Como você já deve ter visto por aí em algum canto, e nessa noite estaremos falando sobre a oração do pastor pela igreja. A oração do pastor pela igreja. Os irmãos devem saber que, dentre as várias atividades que o pastor ele desenvolve, a oração é uma delas. O pastor faz um monte de coisa. O pastor evangeliza, o pastor visita, o pastor aconselha, o pastor ele disciplina, o pastor ele cuida da sua casa, o pastor tem uma família, o pastor trabalha, o pastor resolve suas coisas particulares. Mas entre essas várias atividades que o pastor ele faz,
O pastor também, ele ora. O pastor, ele ora. Ele ora pelos perdidos, ele ora por si mesmo, e também o pastor, ele ora pela igreja. O pastor também, ele ora pela igreja. Aí daí vem uma pergunta. Quando o pastor, ele ora pela igreja, o que é que ele agradece e o que é que ele pede a Deus? Você já imaginou? Já pensou nisso? Quando a gente ora, o que é que a gente ora a Deus? Quando a gente ora pela igreja, o que é que a gente pede a Deus pela igreja? Eu gostaria de responder essa pergunta, tomando como exemplo a figura do grande pastor e missionário Paulo, o maior bandeirante do Evangelho do Novo Testamento, logicamente, depois do nosso Senhor Jesus Cristo. E queria tomar a igreja de Colossos, queria tomar essa igreja como exemplo também. Paulo como exemplo de um pastor e aquela igreja como exemplo de uma igreja que recebe a oração do pastor Paulo. Paulo, ele não era pastor dessa igreja, mas ele escrevia para aquela igreja, escreveu uma carta para aquela igreja, se comportando como pastor, se preocupando com aqueles irmãos, e nós vamos tomar este exemplo para a gente conversar nessa noite. Que tipo de oração o pastor ele ora pela igreja? O Paulo, para os irmãos entenderem bem, quando Paulo ele ora por essa igreja, a igreja de Colossos, o Paulo estava preso. O Paulo estava preso possivelmente em Roma. O Paulo tinha sido condenado à morte. O Paulo estava esperando a qualquer momento a sua vida ser ceifada. Não tinha mais para onde o Paulo ele ir. Mas é interessante que mesmo estando nessa situação, o Paulo se preocupa com aquela igreja. É interessante a gente observar isso. O Paulo estava preso. Ele não estava simplesmente orando assim: meu Deus, me livre desse lugar. Senhor Deus, me livra o meu pescoço da guilhotina. Senhor, livra a minha vida desse negócio. Não. O Paulo, mesmo naquela luta, o centro das suas orações era a vida espiritual daquela igreja de Colossos. Era a vida espiritual daqueles irmãos de Colossos. Talvez você ficou agora se perguntando: pastor, mas como é que aquela igreja ela vivia? Como é que a igreja de Colossos ela estava vivendo para o Paulo orar por ela? Aquela igreja era uma igreja formada de gente pobre, era uma igreja formada no meio do império que a escravidão reinava, e o Paulo, ele não orou por aquela igreja dizendo assim: meu Deus, coloca, Senhor Deus, alimento na mesa daqueles irmãos. O Paulo, ele orou, e o conteúdo da sua oração era as causas espirituais. Logo aqui de imediato, mesmo a título de introdução, eu aprendo muita coisa com Paulo. O Paulo, aquele pastor, estava orando por aquela igreja, mas a comida ele não colocava em primeiro lugar. O Paulo não orava para que aqueles irmãos prosperassem. O Paulo não orava para que aqueles irmãos tivessem uma casa boa. A preocupação do pastor Paulo em orar por aquela igreja era uma preocupação espiritual. Era uma preocupação espiritual. Eu estava estudando esse texto e um determinado comentarista chegou a dizer o seguinte: que todos nós, a gente deveria fazer um balanço durante um mês de quanto tempo a gente ora e qual é o conteúdo que mais a gente apresenta à igreja, a Deus. Quando a gente ora, o que é que eu estou pedindo a Deus? Se você passa mais tempo pedindo a Deus pelas suas coisas materiais, pelo seu carro, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pelos seus exames, pelo seu corpo, Paulo, esse escritor, diz que é preciso a gente rever a nossa vida espiritual. Quando a gente está orando a Deus, qual é o conteúdo da nossa oração? Uma vez eu visitei uma determinada cidade e que há pouco tempo aquela igreja tinha feito uma campanha por um gato, uma campanha de oração por um gato. E eu fiquei preocupado com esse negócio. Nada contra os animais,
mas vamos fazer uma campanha. Então, qual é o conteúdo das minhas orações? Qual é o conteúdo das minhas orações? A igreja de Colossos, o Paulo, ele estava em Roma, preso, recebe a visita de uma pessoa chamada de Epáfras, e essa pessoa chega para Paulo, preso, e diz: Paulo, é o seguinte, eu trago notícias da igreja de Colossos para você. Eu não sei se você sabe, Paulo, mas aquela igreja ama o Senhor. Essa palavra deve ter abençoado Paulo demais. Paulo, você nem conhece aquela igreja, você nunca foi lá. Possivelmente esse Epáfras, ele era fundador daquela igreja e também pastor daquela igreja. Paulo nunca tem ido lá. Aí Paulo recebe a notícia: Paulo, quer dizer que a sua fama é grande lá na igreja. As pessoas daquela igreja amam o Senhor. Aí Paulo, ele vai dizer assim: mas Paulo, eu tenho uma notícia. Aquela igreja é uma igreja pobre, Paulo. É uma igreja muito pobre. É uma igreja que passa muita dificuldade financeira. É um povo crente, Paulo. Agora, lá dentro daquela igreja, apareceu por lá uma seita, que até os livros dão o nome de seita dos Colossenses, ou dos Colossos. É um grupo, Paulo, de pessoas que estão infernizando a igreja, trazendo uma doutrina falsa, está querendo afastar aquele povo da presença de Deus. Um grupo de judeus que querem que o povo volte às práticas da lei, que volte à circuncisão, que volte a ter uma espécie de legalismo, e tem um povo também por lá, os gnósticos, que falam de um conhecimento extraordinário, que só quem pode seguir a Deus é quem tem um conhecimento muito ilustre, muito elevado, e só poucas pessoas conseguem. E aquele povo, Paulo, eles dizem que é preciso a gente ter algumas coisas místicas. Aí o Paulo ficou extremamente preocupado. Aí daí, o Paulo vai agora escrever para aquela igreja, dizendo que está orando por ela. Então, é nesse momento que o nosso texto, ele se apresenta. A oração que Paulo faz aqui por aquela igreja, revela que tipo de oração o pastor deve fazer pela igreja. É muito bem certo que não vai estar todos os motivos, mas aqui nós encontramos grandes motivos que o Paulo apresenta para orar por aquela igreja. A primeira coisa que o Paulo ora para aquela igreja, o Paulo ora que aquela igreja, ela cresça no conhecimento de Deus. O Paulo, ele ora para que aquela igreja, ela cresça no conhecimento de Deus. O versículo 9 diz assim: por esta razão também, nós desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. Olha só, gente, como é lindo. O Paulo escrevendo uma carta para aquela igreja, dizendo isso: olha, meus irmãos de Colossos, eu quero dizer que desde o dia que eu recebi a notícia da situação de vocês, que eu não tenho deixado de orar por vocês, e pedi que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. É interessante isso. O Paulo, ele ora para que aquela igreja, ela cresça no conhecimento de Deus. Como eu já havia dito, dentro daquela igreja existia uma seita perigosa, falsos profetas, falsos ensinadores, falsos pregadores, que estavam ensinando coisas heréticas àqueles irmãos, estavam querendo perverter a fé daqueles irmãos. Aí o Paulo vai dizer o seguinte: meus irmãos, eu quero dizer para vocês que existe uma necessidade de vocês conhecerem mais e mais a Deus. Não é preciso vocês conhecer coisas novas, não. Vocês precisam apenas conhecer mais a Deus. Não é preciso conhecer essas modinhas que têm se levantado dentro dessa igreja, não. Não é preciso que vocês aprendam doutrinas novas, não. Vocês precisam apenas crescer no conhecimento que vocês já têm aprendido. O Paulo diz: meus irmãos, vocês cresçam no conhecimento de Deus. E ele não vai dizer somente crescer no conhecimento de Deus, é crescer abundantemente no conhecimento de Deus. O que o Paulo estava dizendo aqui era que aqueles irmãos, eles precisavam crescer, não somente crescer intelectualmente, não somente conhecer todas as doutrinas, mas conhecer
como deve seguir a Deus, conhecer as doutrinas, para que eles não andassem e não fossem iludidos, enganados pelas falsas doutrinas que estavam sendo pregadas dentro daquela igreja. E o Paulo disse: meus irmãos, cresçam na fé, cresçam no conhecimento de Deus. A oração que eu devo fazer como pastor dessa igreja é pedir que os irmãos também cresçam no conhecimento de Deus. Leiam mais a Bíblia, orem mais, se consagre mais, gaste mais tempo folheando a Bíblia, lendo os livros, relendo os livros, venha para a escola bíblica, invista mais na sua vida espiritual. Para quê? Para você não ser iludido com tanta coisa que a gente escuta por aí. O que o Paulo estava dizendo, irmão Wilton, era que aquela igreja de Colossos, ela precisava crescer porque ela estava se comportando como se fosse uma criança. Ela estava se comportando como uma criança, que é fácil de você enganar. Olha só o que é que o mesmo Paulo, escrevendo uma outra carta para uma outra igreja, a igreja de Corinto, ele vai dizer assim, 1 Coríntios 3:1, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhe dei leite para beber, não pude alimentá-los com a comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que sois carnais e andam segundo os padrões humanos? O mesmo Paulo escrevendo para uma outra igreja: vocês aí de Corinto, vocês que são tão espirituais, que são tão cheios de poder, são tão cheios de dons, são tão cheios de movimento, vocês são crianças. Vocês estão se comportando como crianças. Meus irmãos, como primeira aplicação que eu trago nessa noite, eu queria pedir permissão aqui aos irmãos para citar só algumas coisas que mostrem quando uma igreja ela se comporta como uma criança. Quando uma igreja ela não tem conhecimento da palavra de Deus, das doutrinas de Deus, e que muitas vezes a igreja ela se comporta como se fosse uma criança. Eu separei aqui apenas alguns exemplos para a gente aplicar nessa noite. O primeiro exemplo, por exemplo, quando é que uma igreja ela se comporta como criança? É quando dentro dessa igreja ela abraça o misticismo. Quando dentro dessa igreja as pessoas acreditam que você levando um sal grosso para casa, tomando banho de sal grosso, botando sal grosso na sua casa, você vai ser mais espiritual, vai espantar o mal olhado. Isso é ser menino. Onde foi que a Bíblia ensinou que sal grosso serve além de churrasco para fazer outra coisa? Sal grosso é bom para churrasco, gente. Aí tem igreja que abraça o misticismo. Hoje à noite você vai entrar e tem um corredor de sal grosso. Você vai pisando no sal grosso e vai espantando as mazelas, vai espantando o mal olhado, vai espantando tudo de ruim. A palavra que diz, não gente, isso é misticismo. Isso é criancice. É quando as pessoas elas se abraçam com sal grosso, as pessoas tomam banho com água benta, as pessoas tomam banho com óleo ungido, as pessoas compram na igreja um feijão da prosperidade. Isso é o quê? Isso é se comportar como criança. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu disse que até que não ia mais contar esse exemplo, mas vou contar. Ainda lá no outro espaço, no outro local de reunião, irmão Júlio César, era uma EBD normal como outra qualquer. E de repente alguém me chamou lá fora, o Wilton. Uma irmã disse: pastor, vá lá fora que tua pessoa quer falar com o senhor. Eu cheguei, era uma senhora, atrás de um caldeirão. Eu queria saber se aqui na igreja vocês não têm um caldeirão de alumínio grande. Eu disse: para que esse caldeirão? Aí a mulher disse: não, porque lá na minha igreja hoje vai ter um culto intitulado Cozinhando o Diabo. Aí eu queria saber se vocês não tinham aqui um caldeirão grande. Aí eu comecei a pensar comigo: pensa numa sopa velha ruim.
Pensa no pirão velho desmantelado. Então, o que eu fiquei observando era que aquela igreja estava abraçando um misticismo. Coisas, superstições, que mais parece com crendices, mais parece com patuá, do que mesmo com o evangelho, gente. Isso é ser menino. Um crente lavado e remido com o sangue de Jesus não precisa de sal grosso não, porque ele já foi lavado no sangue de Jesus. O crente lavado e remido no sangue de Jesus não tem medo de gato preto, porque ele é protegido pelo leão da tribo de Judá. Eu separei outra coisa que mostra. É quando dentro dessa igreja existe uma famosa barganha. O que é, pastor? Essa barganha, quando o crente ele quer barganhar com Deus, quando esse crente ele escuta, ou quando nessa igreja é pregado, que se você vender o seu carro e doar para a igreja, ou você vai vender o seu apartamento e vai fazer uma oferta para a igreja, porque se você der uma oferta grande para a igreja, se você vender a sua casa e der de oferta para a igreja, você vai mostrar que você tem uma grande fé. E quando você demonstra essa grande fé, pegando todo o seu salário e fazendo para a igreja uma oferta, Deus ele é obrigado a lhe dar aquilo que você pede. Isso é barganha. Primeiro, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do nosso dinheiro. Quem precisa do nosso dinheiro, quem precisa dos dízimos, a igreja precisa. Se você perguntar, pastor, a igreja precisa de dízimo? Precisa. A igreja precisa de oferta? Precisa. Como é que a igreja vai manter uma estrutura desse tamanho? Vamos tomar a nossa como exemplo. Quem vai pagar essa água? Quem está pagando essa luz? Quem está pagando essas cadeiras? Quem que paga todo o funcionamento? A igreja é bíblico, o dízimo é bíblico, a oferta é bíblica. Agora você vai devolver o seu dízimo, você vai ofertar como forma de gratidão a Deus, como forma de algo que você sabe que Deus tem lhe abençoado, e é uma ordenança divina. Agora, eu não posso chegar na igreja e dizer assim, meu Deus, eu estou entregando a chave do meu carro nessa noite aqui nessa igreja, e o Senhor é obrigado a fazer isso por mim. Isso é barganha, é coisa de crente menino, de igreja que precisa crescer na fé. Naquela igreja de Colossos, os que pregavam lá que aqueles irmãos, eles precisavam passar por novas experiências, novas situações esotéricas, novos misticismos, para poder eles andar com Deus. O Paulo disse, tem que ter calma. Meus irmãos, é como se o Paulo estivesse dizendo, olha meus irmãos, eu tenho orado por vocês, para vocês crescer mais na palavra de Deus, porque quando vocês crescerem mais na palavra de Deus, esse mundo de porcaria que estão pregando por aí, vocês não vão ser enganados. Com todo respeito às outras denominações, mas é muito difícil você observar um crente batista, ele ser iludido com essas coisas. A gente tem o maior esforço do mundo, Wilton, para ensinar ao povo crescer em Deus, crescer espiritualmente, não somente crescer teologicamente, mas crescer em Deus. Outra coisa, bem ligeirinho, outra coisa que mostra a ideia de uma igreja que se comporta como menina, que precisa crescer mais, como criança, é quando dentro das igrejas, em algumas igrejas, as pessoas têm um conhecimento errado em relação ao sofrimento, Lorival. Tem determinados grupos religiosos que dizem, se você está sofrendo, ou então assim, pare de sofrer, venha para cá, pare de sofrer, se você estiver sofrendo, venha para cá, participe dessa campanha, você faça essa doação, você se comprometa a fazer isso, faça esse sacrifício, porque se você está sofrendo, isso é coisa do diabo, é porque você não tem fé, é porque você está vivendo em pecado. É muito bem certo que existe sofrimento que é por causa de pecado, que é por causa das nossas péssimas escolhas. Agora, de um modo geral, a gente sofre porque a gente mora e vive num mundo perdido, um mundo pecador mesmo. E tem mais, você vai em determinadas igrejas, que aí você diz que está sofrendo, você é convidado a fazer uma campanha, aí quando você faz aquela campanha, Júlio César, aí que não dá certo, aí o pastor chega para você e diz assim, olha, é o seguinte, esse negócio não deu certo é porque você não tem fé,
Aí o camarada disse, pois então está ruim para mim. Porque eu estou sem dinheiro, estou sofrendo, eu pensei que a única coisa que eu tinha era fé. Me disseram agora que nem fé eu tenho mais. Então, cuidado com meninices. Cuidado com meninices. Cuidado com aquilo que você escuta. Cuidado com os pregadores que a gente muitas vezes escuta. Cuidado com os livros que a gente lê. Então, a primeira coisa que vamos deixar, o Paulo, em primeiro lugar, orava pela igreja de Colosso, pedindo que aquela igreja, orava a Deus, pedindo que aquela igreja crescesse no conhecimento de Deus. Em segundo lugar, o Paulo, ele vai orar por aquela igreja, pedindo a Deus que aquela igreja, ela agradasse a Deus. Ainda no versículo 10, no versículo 10, melhor dizendo, olha só o que diz, o Paulo diz, desta maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. O Paulo ora a Deus que aquela igreja, ela vivesse de tal maneira que agradasse a Deus, que ela vivesse de modo digno de Deus. O que o Paulo estava querendo dizer é o seguinte, meus irmãos, se vocês crescerem em Deus, se vocês crescerem na presença de Deus, por uma vida de santidade, vocês estarão praticando coisas, atitudes que vão agradar a Deus. Vocês vão ter atitudes que glorifiquem ao Senhor. O Paulo, ele enfatiza que esse viver digno era consequência de uma vida santa, promovida pelo Espírito Santo de Deus. O Paulo diz, vivam uma vida digna de Deus. Ter teologia, gente, é bom. Ter conhecimento é bom. Conhecer as verdades de Deus é maravilhoso. Agora, se você ter conhecimento de Deus e não colocar em prática isso, não vale de nada. Deixe de novo eu repetir esse negócio. Se você sabe todas as doutrinas da Bíblia e não está colocando em prática, isso não vale de nada. O que o Paulo está dizendo, vocês precisam viver uma vida digna de Deus, colocando aquilo que vocês aprenderam em prática. O que o Paulo estava dizendo é isso, que aqueles irmãos viver de modo digno de Deus, eles deveriam viver uma vida que imitasse a Deus, O mesmo Paulo, agora, escrevendo para uma outra igreja, numa outra cidade, a igreja de Éfeso, no capítulo 4, verso 1, Paulo vai dizer assim, por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Olha só de novo, gente. Olha o Paulo pedindo que aqueles irmãos vivessem de maneira digna. Aí ele vai dizer, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra cristão. Se você abrir um dicionário e colocar lá a palavra cristão no grego, que foi a língua que foi escrita o Novo Testamento, a palavra cristão significa pequenos cristos. Cristãos significa pequeno Cristo, ou seja, aqueles que se parecem com Cristo. Então, a igreja que vive uma vida, tem um comportamento, dá testemunho, se comporta, vive uma vida semelhante àquilo que Jesus viveu na sua palavra, essas pessoas, elas serão vistas como pequenos cristos, como se fossem, são cristãs. Da mesma forma, eu não encontrei no dicionário, mas eu fiz aqui uma analogia, se a gente se comportar, andar em lealdade, fidelidade a Deus, se comportando como Cristo quer que a gente se comporte, a gente se parece com Jesus. Se a pessoa viver uma vida desregrada, fazendo tudo contrário à palavra de Deus, desonesto, envolvido com todo tipo de desonestidade, essa pessoa se parece com um capeta. Não tem outra explicação, não. Em terceiro lugar,
O Paulo, ele ora em primeiro lugar para que aquela igreja ela crescesse no conhecimento de Deus. Segundo, Paulo, ele ora para que aquela igreja ela conseguisse viver de maneira que agradasse a Deus. Em terceiro lugar, o Paulo ora a Deus que aquela igreja ela tenha fruto para Deus, que aquela igreja frutifique para Deus. O verso número 10, no finalzinho, diz assim: frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Interessante, né? O Paulo vai dizer que aqueles irmãos, ele ora pedindo que aquela igreja frutifique. Pastor, ele vai dizer frutificar em toda boa obra. Além de frutificar através do fruto do Espírito, a longanimidade, a alegria, o gozo, o amor, mas o Paulo vai dizer também em toda boa obra. As boas intenções, gente, as boas palavras não bastam. O cristão deve dar bons frutos. Sua união com Cristo, ela é recheada de fruto. Não tem esse negócio do cara dizer que é cristão e de repente vê alguém passando fome e não bota a mão no bolso. Não é atitude de cristão. Quando um cristão ele vê alguém necessitando de ajuda, ele vai das costas. Não é atitude. Então o cristão ele não é uma pessoa estéril, ele é uma pessoa que frutifica. Ele demonstra frutos. Não é aquele camarada que tem aquela visão de umbigo, tem aquela visão somente para si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e os outros que se virem. O individualismo, o egoísmo, são palavras que não devem existir no dicionário do cristão. E o Paulo orando por aquela igreja, que aquela igreja frutificasse, que aquela igreja fosse relevante no local onde ela estava, que aquela igreja se preocupasse com os menos favorecidos, que a igreja se preocupasse com os menos favorecidos que estavam dentro dela, que a igreja se preocupasse com aqueles que estavam sofrendo. Em quarto lugar, mas antes de eu ir para o quarto lugar, eu queria só citar um outro versículo bíblico, para que a gente desse mais força a esse nosso pensamento. João capítulo 15, versículo 8, diz assim: nisto é glorificado, quem está dizendo aqui é Jesus, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês dê muitos frutos, assim mostrarão que são meus discípulos. É o próprio Senhor Jesus Cristo que está dizendo. Em quarto lugar agora, um outro pedido que Paulo faz a Deus pela igreja de Colossos, era o seguinte: que aquela igreja ela fosse fortalecida do Senhor. Não bastava crescer mais no conhecimento de Deus, não bastava simplesmente aquela igreja ela viver de maneira digna, não bastava aquela igreja simplesmente frutificar, aquela igreja ela precisava ser fortalecida pelo Senhor. O versículo 11 diz: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, paciência e alegria. É interessante que você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você faz. Eu gostei dessa frase. Você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você faz. Você pode falar muitas palavras bonitas. Você que é mulher, talvez você agora está lembrando já: ah, pastor, eu me lembro muito bem do meu marido, eu me lembro muito de fulano de tal, que eu namorava das antigas. Ele dizia uma coisa e fazia outra. Pois é, você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você faz. Isso é uma grande verdade, irmão Derlange. É uma grande verdade. Você é aquilo que você faz. Quando
quando você se fortalece no Senhor, isso aqui é muito importante, que essa fortaleza, ela não vem de mim mesmo. A fortaleza que Paulo fala, não é que aqueles irmãos, eles vão confiar na sua intelectualidade, no seu poder, no seu dinheiro, no seu pedigree para se fortalecer. Não, vocês precisam se fortalecer no Senhor. É dele que vem o poder. Fortalecidos em Deus, o cristão será capaz de perseverar, ou seja, suportar e continuar, ter paciência, ser longânimo e também viver uma vida com alegria. Quando você é fortalecido no Senhor, quando o Senhor, Ele é a sua força. Onde é que está a força do cristão? No Senhor. No Senhor. Em Efésios, capítulo 6, verso 10, o mesmo Paulo diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí eu faço uma pergunta para todos nós: aonde é que a gente tem buscado a nossa força? Aonde é que nós temos buscado nos fortalecer? Quando a gente está fraco, quando a gente está precisando de ajuda, quando a gente, na verdade, onde nós estamos procurando nos fortalecer para viver o dia a dia. Porque viver no mundo que nós estamos vivendo hoje, o negócio não é para amador. Como diz um certo videozinho, Pérez, aí no Instagram, se você não tiver a ajuda de um profissional, não entre não. Não entre não. Viver no mundo de hoje, gente, é para profissional. É para aqueles que levam vida com Deus. É para aqueles que levam a vida com o Senhor. E para a gente partir aqui para o encerramento. Um outro motivo que Paulo ora por aquela igreja, no versículo 12 ao versículo 14, aquela igreja, ela deveria ser grata a Deus, dando graças ao Pai, o versículo 12, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. A palavra gratidão significa voltar os olhos ao passado e agradecer a Deus, e olhar para o futuro com esperança. O que é que nós aprendemos? O que o Paulo estava dizendo: irmãos, vocês vocês agradeçam a Deus, vocês sejam gratos a Deus por aquilo que Ele é, em primeiro lugar, e sejam gratos a Deus por aquilo que Ele está fazendo na vida de vocês. É a mesma lição para cada um de nós. Nós devemos ser gratos por aquilo que Deus é, e também por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. O mesmo Paulo, em Efésios, capítulo 5, verso 20, diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu faço uma pergunta para todos nós, nessa noite: você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa agradecida a Deus? Talvez alguém responda assim: pastor, eu não sou grato a Deus porque eu não tenho motivo para isto. Aí eu queria, baseado em alguém que talvez pense desse jeito, eu queria lembrar algumas coisas. Primeiro, porque a gente deve lembrar, porque a ingratidão é a amnésia da alma, Jair Gomes. O que é a gratidão? É você lembrar. O que é a ingratidão? É a amnésia da alma. É você não lembrar. É você esquecer. É você fazer 99 vezes, se não fizer a 100ª, o cabo fica jogando na cara. Ou então você faz, aí daqui a pouco você chega: mas rapaz, eu fiz tanto por você. Aí o camarada diz: você fez, mas eu não pedi. Então, deixa eu lembrar algumas razões porque eu e você, nós devemos ser gratos a Deus. Eu criei aqui algumas situações. Você está vivo aqui hoje? Evidentemente que sim. Evidentemente que sim. Aí, por que eu devo ser grato a Deus por eu estar aqui nessa noite? Sabe o que foi uma pesquisa que eu fiz? Uma pesquisa que diz o seguinte, gente:
que no Brasil, todos os dias, independente de pandemia ou não, na pandemia foi mais, mas todos os dias no Brasil morrem 3.621 pessoas. Você está aqui nessa noite, gente? Está vivo? Agradeça a Deus. Você não está no meio desse pessoal, não. Outra coisa, você está me vendo? Acredito que todo mundo, né? Eu fiz uma pesquisa rápida e descobri que no Brasil nós temos aproximadamente, deixa eu pegar aqui direitinho. Nós temos no Brasil aproximadamente 528 mil cegos. Você imaginou? Você não está no meio dessa estatística? No Brasil, só no Brasil, nós temos 528.624 pessoas que se dizem cegas. Que se dizem, não, são cegas. Você está aqui hoje nessa noite, olhando para mim, para esse careca. Agradeça a Deus. Você tem uma casa para morar? Ou então, se a casa não for sua, mas é a casa alugada, que todo mês você está lá, tem que pagar aquele aluguelzinho, e quando não paga, fica aquelas ligaçõezinhas chegando, aquelas ligaçõezinhas abençoadas. Você está passando por isso? Eu quero dizer a vocês que no Brasil nós temos 221.869 pessoas vivendo em situação de rua. Você tem onde dormir? Você tem um colchão? Você tem uma casa? Você tem uma família? Você pode andar? Você está vendo? Você pode se locomover? Você pode pentear o cabelo? Glorifica a Deus, agradeça a vida que você tem, agradeça a Deus por aquilo que você é. Eu estava dizendo ontem, numa visita que eu fiz para uma pessoa, dizendo a ela, para aquela pessoa, que muitas vezes nós não temos momentaneamente a vida que a gente gostaria de ter. Agora, uma coisa é certa, muita gente gostaria de ter a vida que você tem. Viu? Você pode dizer assim, eu não tenho a vida que eu gostaria de ter. Mas eu quero dizer que muita gente gostaria de ter a vida que você tem. Concluindo, a oração de um pastor por uma igreja. Ele ora para que aquela igreja, como também nós devemos orar por essa, que a gente cresça mais no Senhor, no conhecimento do Senhor, que a gente viva uma vida que agrade a Deus, que a gente frutifique, que a gente viva uma vida digna do Senhor e que a gente, na verdade, leve uma vida que agradeça ao Senhor por tudo. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a vida de cada um de nós. E não esqueça também de orar pelo seu pastor, pelos seus pastores.